Fala pessoal, mais um Noite Alvinegra no ar, nosso terceiro conteúdo no dia de hoje, Noite Alvinegra um pouco mais cedo. Já tivemos o giro de notícias e uma live maravilhosa com Fernando Calas. Caso vocês não tenham acompanhado, acompanhem, porque ficou muito legal. O jornalista botafoguense que trabalha na Espanha falou sobre vários assuntos interessantíssimos em relação a Diego Costa. Foi uma aula a respeito do novo centroavante botafoguense. Então assistam lá esse conteúdo, 1h e pouca, quase 2 horas de live ali. Olha, ficou maneiro, vocês vão gostar. E vamos falar sobre o assunto desta tarde. Mas antes, vou pedir para você deixar seu like, para você se inscrever no canal, para você compartilhar esse vídeo em seus grupos WhatsApp e, claro, vocês entrarem agora na Ágio. Vou deixar o link aqui embaixo, tanto no primeiro comentário e também na descrição, para vocês poderem ali, caso queiram fazer a antecipação do fundo de garantia. É muito simples, muito rápido e muito fácil. Entrem agora na Ágio e saibam todos os detalhes. Link no primeiro comentário e também na nossa descrição. Vamos lá. A notícia inicialmente foi do meu amigo Otávio Bocão, que é um botafoguense raiz, já foi comentarista da Botafogo TV, especialista no futsal, craque do futsal. Quem já viu o Bocão jogando, todos falam que, olha, o Bocão jogava muito. E ele falou em seu perfil nas redes sociais de que ele é do Resenha Alvinegra, né, o Otávio Bocão, que o Gustavo Sauer estava de saída do Botafogo. Claro, fui apurar mais detalhes e trazer aqui para vocês mais informações. Realmente, o Gustavo Sauer está fora do Botafogo. O ponta vai jogar no futebol turco, o empréstimo de uma temporada a princípio e com passe fixado. O jogador chegará na equipe turca do Rizespor para uma temporada, o contrato vai até o meio do ano que vem. E ele vai com passe fixado e eu ainda não consegui apurar o valor que vai esse passe fixado. De repente eu trago nas minhas redes sociais ou aqui no canal em outro conteúdo. Desde ali na final do Campeonato Carioca, o Botafogo, se recebesse uma proposta interessante e o Gustavo Sauer aceitasse, o alvinegro não faria força para liberar o jogador. Inclusive, ele chegou a receber convite para jogar na equipe do Molenbeek na Bélgica, ele não aceitou. Teve propostas de times da Série B do Campeonato Brasileiro. O Vitória foi uma equipe que fez uma proposta para o Gustavo Sauer e ela também acabou não avançando por opção do jogador. E agora chegou esta do futebol turco, da equipe do Rizespor. Sinceramente, não conheço nada dessa equipe. Não sei se é um time forte, se é um time fraco, vai brigar ali para uma competição europeia. Não conheço nada mesmo a respeito desse time turco. Mas o que eu tenho a falar o Botafogo sempre teve essa possibilidade, sempre enxergou o Gustavo Sauer como um atleta que pudesse sair do Botafogo a qualquer momento. E devido a isso, essa proposta agradou ao jogador e o Botafogo, como queria há algum tempo, se chegasse alguma coisa substancial para o Sauer, liberá-lo. O seu salário não é baixo, o Botafogo via para um reserva algo acima daquilo que pode pagar hoje, do que entra. Jogadores que estão jogando mais ganham até certo ponto menos do que o Gustavo Sauer, um pouco mais. Você tem ali coisas equilibradas. A primeira janela do Botafogo ela foi muito inflacionada a respeito dos salários e dos valores pagos. O jogador foi comprado por mais de 10 milhões de reais o ano passado e ele vai por empréstimo de uma temporada para o Rizespor, equipe turca. Se ele agradar, a equipe vai lá com passe fixado e pode adquirir o jogador. E eu comecei a ler nas redes sociais, lá no Instagram principalmente, rede social em que eu tenho o perfil canal do TF. Se você não me segue, siga. Eu estou sempre trazendo informações do Botafogo. TF, mas o Botafogo vai fazer alguma reposição? O Botafogo vai contratar alguém para o lugar do Gustavo Sauer? Cara, não precisa, Se o Botafogo segue ali, analisando o mercado, olhando opções, se aparecer alguma oportunidade de mercado, vai avançar, como foi o caso do Diego Costa. Mas você analisando friamente, não tem necessidade. Porque se você tem um jogador no elenco, tem as mesmas características, eu acho que ainda é mais eficiente que o Gustavo Sauer, que é o Diego Hernandes. É um ponta construtor pela direita, canhoto, que traz para dentro. Se o Bruno Lage quiser um jogador que seja mais construtor do que um ponta ferrenho, você tem, no caso, o jovem jogador uruguaio. Não tem necessidade, não tem realmente necessidade do Botafogo ir em busca de outro jogador para desempenhar a função do Gustavo Sauer, até mesmo porque você pode dar minutagem para o jovem uruguaio, Dieguito, que não tem tido tantos minutos. E você tem também aquilo que o Botafogo tem de melhor, que é o time,
acelerando com o Júnior Santos pela ponta. Você tem o Segovinha. Você tem 3 pontas hoje no elenco. Você tem ali Segovinha, Júnior Santos, Diego Hernandes. Você pode colocar o Vitor Sá pela direita, o Luiz Henrique pela direita. Peças você tem ali para fazer o setor. Não virou uma carência no elenco. O Botafogo não tá perdendo uma peça importante. E o Gustavo Sauer, com todo respeito ao antigo camisa 10 do Botafogo, era muito irregular. Quando a gente esperava que o Sauer pudesse, digamos que, agora vai, ele não ia, né? A partida dele no último sábado contra o Internacional foi muito ruim. E sempre acontecia isso com o Sauer. Fazia uma grande partida, depois 2, 3, 4, 5 partidas medianas, ora nem entrava nos jogos, ficava encostado no banco de reservas e acabava sendo um investimento caro para um jogador no banco. Se você pega quanto que ele custa para os cofres do Botafogo, vira um investimento caro. E o Botafogo terá, mesmo não recebendo nada por esse empréstimo de uma temporada, uma economia de mais de 4 milhões de reais em um ano, com o passe do Gustavo Sauer. No meu ponto de vista, acertada a negociação. Ainda mais que se o técnico Bruno Lage começar a observar que ele tem hoje ali no plantel e as características, o Sauer seria praticamente não utilizado. E você vai ficar com o Sauer parado, sem jogar? Não, empresta. De repente ele vai bem lá no futebol turco e vai ser comprado no final da próxima temporada. E assim vai. Futebol é dessa maneira. O Gustavo Sauer é um jogador que, na minha opinião, ano passado, a gente viu, né, o que aconteceu com o Gustavo Sauer, foram várias lesões e não conseguiu ter uma rodagem. Esse ano oscilou bastante, como eu falei agora há pouco, e no meu ponto de vista, é uma negociação ok, que se acontecesse, e como aconteceu, para mim, não vai influenciar no que eu acho do time do Botafogo. Se aparecer uma oportunidade de mercado, algum jogador que você consiga investir, né, já que você teve uma economia na sua folha salarial, beleza. Caso contrário, o Botafogo tem peças de sobra para você colocar ali na ponta direita. Não é uma carência do elenco, não é a mesma coisa se a gente perdesse o Adrielson. Se perdesse o Adrielson, estava sem cabelo aqui. Se perdesse o Pé, já estava sem cabelo. Se perdesse o Di Plácido agora, eu estava sem cabelo. Se perdesse o Marçal, Marlon Freitas, Tietê, eu estaria aqui maluco. Mas hoje o Gustavo Sauer tem reposição no elenco, à altura, e até com jogadores melhores do que ele. O ponto é esse, eu não queria falar isso, mas eu estou falando. Os jogadores que o Botafogo tem para entrarem no lugar do Gustavo Sauer são superiores a ele. Júnior Santos é melhor do que o Gustavo Sauer, entregou muito mais, mesmo em má fase. Diego Hernandes é melhor que o Gustavo Sauer. Ainda não jogou o seu futebol por adaptação e por tempo de campo. E o Segovinha nem se fala. Esses três são inferiores, tão inferiores ao Gustavo Sauer? Não. Você pode contestar o Júnior Santos pela fase que ele está passando. Mas Diego Hernandes, pela bola que tem, o Segovinha, pela bola que tem, não são. Então, o Botafogo vai economizar mais de 4 milhões em salários com Gustavo Sauer neste um ano, que ele vai ficar emprestado à equipe turca. E agora, vamos torcer que ele vá bem e de repente seja comprado para o Botafogo receber uma grana, que é importante sempre entrar grana nos cofres do Botafogo. É isso, deixe seu like, inscreva-se, compartilhe. Volto aqui a qualquer momento se acontecer alguma informação relevante sobre o Botafogo ou só no Giro de Notícias mais tarde. Tamo juntos, assistam a live com o Calas, estará passando aqui, vocês vão gostar bastante, mais de 2 horas. Fiquem ali acompanhando o canal do TEF. Tamo juntos, fogo neles, pra cima deles fogão, sempre fogão. Valeu e fui, tamo juntos.